É claro que eu não poderia deixar de falar, né, do que aconteceu ontem, do que nós vimos ontem acontecer com o índice. Bom, ontem à tarde eu estava preparando a aula e aí para isso eu estava dando uma olhada ali, né? É o mini índice, tá? Para quem não conhece, o BRA 50 é o mini índice operado lá no mercado internacional. E olha só, de repente eu comecei a ver uma movimentação estranha, né, naquele mini índice. E olha, em 5 minutos ele subiu 1.900 pontos e depois em mais 5 minutos ele subiu mais 1.400 pontos, né? Olha só, ou para quem preferir, uma vela de 20 minutos, ele subiu 3.800 pontos. E aí, é brincadeira um negócio desse? Que é a sensação de ver o mercado subindo 3.800 pontos e a gente ficar de fora. Qual que é a sensação? E é exatamente isso, gente, como é frustrante a gente olhar para um negócio desse e falar, eu não estava dentro, ou eu não consegui entrar. E aí, o Paulo trouxe para a gente, né, assim, ilustrando o que eu acho que é o que a maioria de nós pensou naquele momento, é que, poxa vida, eu não consegui pegar e ainda eu entrei no momento errado, fui estopado. E eu queria aproveitar isso que aconteceu ontem para a gente refletir, né, para que algumas atitudes não aconteçam. E como sempre, né, a nossa mente é o principal ativo, não adianta, né? Ela que faz ou não faz as coisas acontecerem, né? E é claro que ontem, a hora que eu estava olhando, eu falei, mas nossa, tá uma movimentação diferente, né? Aquela história do que ele vai com força, ele faz. Acho que acho que eu abri num minuto, e aí percebe que vai com força e já passa força para o outro, e força para tem alguma coisa acontecendo diferente aí, né? E de repente deu aquela pulada. E hoje, vamos pensar, ontem, quem estava dentro, viu, tentou entrar, deu errado, quem viu, tentou entrar, deu certo. E aí quem não viu, nem sabia da situação, né, que é uma aula que eu estava dando à noite, o pessoal nem sabia, eu falei, gente, o índice endoidou, né, e chegamos hoje, no mercado hoje, qual era a nossa expectativa? O que a gente esperava do mercado hoje, né? Qual era o nosso pensamento quando a gente abriu, para aqueles que foram pegos de surpresa, que abriram a plataforma e se depararam com aquela situação, né? E os outros que não sabiam, e até aqueles que souberam ontem e que hoje foram para o mercado com qual expectativa? Provavelmente, a expectativa era de que a gente pudesse pegar esse movimento hoje novamente, né? Muito provável. Aí, possivelmente, para aquelas pessoas que entraram e foram estopadas, ou que acharam que foi pouco que conseguiu pegar, possivelmente a expectativa hoje, o pensamento era de medo. E se eu entrar novamente nessa operação, se eu entrar hoje e perder o que eu perdi ontem? Claro, né, que depois desse movimento, na parte da noite, começou a rolar boletas maravilhosas ali, né? Todo mundo mostrando, eu peguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E aí você vê o pessoal mostrando essas boletas, as boletas brilhantes. Tudo isso, ele não passa, assim, ele não é filtrado por nosso cérebro, ele passa direto e vai afetar tranquilamente a nossa tomada de decisão no dia seguinte. Ele passa varado, ele nem passa por filtro nenhum. Todas essas informações, elas vão afetar a nossa tomada de decisão no dia seguinte. Por quê? Porque começa a minar pensamentos, expectativas, desejos. Olha só, fulano pegou, olha uma pessoa que eu conheço, fez tantos. Me mandaram ontem, né, uma boleta aí, uma colega que faz parte de um grupo, mandou a boleta de uma das pessoas do grupo que pegou esse movimento, a boleta brilhante, né, da pessoa. Então, eu fico imaginando quantas e quantas outras situações parecidas como essa, e quantas crenças começam a ser formadas em função de um evento aleatório, de uma exceção, que faz com que as pessoas mudem as crenças e, consequentemente,
as atitudes. É um resultado muito rápido, que é o que a maioria procura. Infelizmente, é o que a maioria procura. E foi o que aconteceu ontem. Foi um resultado rápido, para fazer dinheiro rápido. Quem não quer isso? Quem nunca sonhou com isso? E quem não vive sonhando com isso? Aí é que está o problema. A gente está sonhando com situações eventuais. E hoje nós podemos ter vivenciado, na hora que a gente foi para as células, eu acho que muito possivelmente a maioria de nós, né, nós podemos vivenciar uma pressão de ter que entrar na operação ou em qualquer operação para tentar pegar esse movimento novamente. Aconteceu um fato de que uma pessoa, né, que a gente está começando um processo ali de treinamento, a gente está no começo do treinamento, na primeira etapa do treinamento, e a pessoa me mandou uma mensagem, né, agora há pouco, falando, olha, eu tinha ficado todo esse tempo sem conseguir operar e hoje eu fiz uma operação, né? Lamentando, é claro, o resultado da operação. E provavelmente essa atitude se deu por conta do resultado de ontem, de ver um gráfico pulando desse jeito, lindo dessa forma, uma única vela me dando o sonho de uma vida, e eu vou ficar de fora? Não posso. Nossa mente, ela recebe muitas informações que impactam nas nossas decisões e nas nossas crenças. É importante a gente filtrar tudo isso. Vocês percebem que tem uma mescla de sentimentos que é comum, que outra hora vem, que outras horas são de amigos que a gente ouve falando, que nada disso é saudável para os nossos trades, para a gente manter uma saúde mental nos nossos trades. Provavelmente, aqueles que não têm, né, um trabalho muito forte de autocontrole, ou aqueles que não têm anotações importantes como do seu autoconhecimento, das suas práticas diárias, aqui não faz um pré-mercado emocional, né? Se a pessoa não tem isso, é muito fácil ela ter começado o dia de negociação hoje com todo esse peso emocional, com todos esses pensamentos, com todas essas crenças que eu estou trazendo aqui para a gente pensar. E como é que a gente pode evitar essas armadilhas, né? A armadilha de comprar ou vender porque a gente vê algo que a gente quer ver no mercado. A nossa mente, ela é parte do processo da nossa tomada de decisão. Se eu não identifico tudo isso, ele vai passar sem filtro e vai agir diretamente na minha atitude. Eu estava vendo um livro infantil esses dias, que ensinando os pais a trabalharem o emocional dos filhos. Ensinar eles com respeito a o que é emoções primárias, emoções secundárias, né? Não nessa fala, né? Mas ajudarem as crianças a identificar o que estão sentindo, mostrar para elas que existem outras formas de reagir diante daquilo que elas estão sentindo. Então, tinha um exemplo no livro que falava assim, eu sei, né, que é para a mãe se conectar com a criança. Então, eu sei que dá muita raiva o irmãozinho pegar a sua bola. Eu entendo que você está com raiva, mas existem outras formas, outra coisa que você pode fazer, ao invés de meter a mão no seu irmão porque pegou a bola, você pode fazer outra coisa quando está com raiva. Você pode chamar um adulto. E como, assim, esse é um livro básico, né, para criança. Eu estava lendo porque eu dei ele para minha cunhada, que está com uma nenenzinha agora, né, uma criança de 2 anos. Mas ele é tão real para nós que somos adultos, que muitas vezes a gente precisa ter contato com emoções básicas, né? Com emoções, e essas emoções, elas estão frequentemente aqui no day trade, né? Aqui no trade, frequentemente elas estão aqui. E é muito engraçado, que é por isso que eu acho que aqui é um lugar onde é o brincar do adulto, porque essas emoções básicas, elas aparecem aqui com muita frequência e muita intensidade, e a gente não consegue não meter a mão no irmãozinho, por exemplo, né? Tomar uma outra atitude perante uma emoção muito forte. E como a gente vai conseguir fazer isso? Exercitando
o que você está sentindo, parando para pensar e para identificar, saber quais são os gatilhos. Por exemplo, anotem aí o que eu estou falando, prestem bem atenção no que eu estou falando. Toda vez que o mercado tem uma situação como a que aconteceu ontem, isso pode ser um gatilho na sua vida. Crie um caderno de anotações, um caderno aí de gatilhos, por exemplo, para você fazer aí o seu pré-mercado emocional, né? Que eu estou chamando dessa forma, para você fazer o seu pré-mercado emocional. Por exemplo, se você já soubesse que a situação do mercado fazer muitos pontos em tão pouco tempo é um gatilho, provavelmente se você tivesse anotado isso e fosse fazer o seu pré-mercado no dia de hoje, você estaria um pouco mais centrado na sua tomada de decisão. Poderia tomar decisões menos impulsivas. O sucesso, ele depende de nós conseguirmos enxergar a realidade do mercado. E muitas vezes essa realidade a gente não enxerga, não é porque a gente não quer, não. É porque a gente muitas vezes se sabota. E aí algumas pessoas podem até falar assim, eu sei quando eu estou me sabotando, eu conheço quando eu estou me sabotando, eu me saboto quando eu faço isso ou aquilo. Gente, o autossabotamento, ele é inconsciente, você não sabe o que está fazendo. Então, quando você, eu sei que eu me saboto nessa parte, não é ali o problema, não é ali o gatilho, porque é inconsciente. Ou seja, não faz parte da sua consciência, não faz parte do que você toma na sua mente, do que está presente no seu pensar. Ele está oculto no seu pensar. Mas você pode descobrir isso tomando essas anotações, por exemplo, como eu estou dizendo. Olha, todas as vezes que o mercado dá esses pulos de ponto, eu vou cego no dia seguinte, e aí eu começo a trocar os pés pelas mãos, eu começo a querer tirar valores maiores, eu acho que vai acontecer tudo novamente. Aí você começa a identificar, olha só, essa é uma atitude que eu estou tendo, porque talvez eu queira o enriquecimento rápido aqui. Talvez eu seja um pouco invejoso ou invejosa, porque eu vejo as pessoas conseguindo, e isso me dá muita raiva ver as pessoas conseguindo e eu não. Vocês entendem? Aí vai começando a tornar consciente isso. Tão importante quanto você fazer uma planilha de gastos, de custos, de taxas, de ganhos, é importante você tomar nota das suas atitudes e dos pensamentos provenientes dessas atitudes. O processo de tomada de decisão do trader e as pessoas que trabalham com tomada de decisão, ela deve ser totalmente imparcial. A gente sempre fala isso, mas para conseguir essa imparcialidade requer muito esforço e transparência com você mesmo, com você mesma. Saber onde estão os seus pequenos caprichos. Tomem nota aí. Primeiro, tomem cuidado com entradas impulsivas em operações arriscadas. Como é que você vai conseguir identificar isso? Essa entrada, perguntem-se sempre, essa entrada que eu vou fazer está dentro do meu plano? Está no meu planejamento? Essa operação é arriscada? Eu fico tranquila em fazer uma operação dessa, com essa mão que eu costumo fazer? Ou estar desconfortável fazer uma operação como essa, por exemplo, com essa mão que eu costumo fazer sempre? Se está desconfortável, é uma operação arriscada. Outro ponto, segundo ponto, aí a dificuldade em seguir o plano. Quando você começa a buscar justificativas para fazer algo diferente daquilo que você faz todos os dias, você está saindo do plano. Eu costumo dizer, na frente da tela, a gente não pensa, a gente só executa. E aí, onde é que nós queremos fazer a maioria das mudanças nos planos? É na frente da tela. E isso demonstra que a gente não está seguindo o plano e que eu estou tomando decisões impulsivas. Vamos ao terceiro cuidado
que nós devemos ter a partir de amanhã, por conta dessa volatilidade do mercado? Aumento da mão. Não é o momento de aumentar a sua posição. Para as pessoas que estão iniciando agora no mercado e que não estão se sentindo, que não sente ainda que opera no automático, no piloto automático, e que ainda sentem fortes emoções nos momentos de operação, é o ideal seguir à risca todos os seus planos. É como andar de bicicleta. Você tem que andar com as duas rodinhas, depois você tira uma rodinha, depois você tira outra rodinha para você andar, assim, andar de bicicleta. Aqui é a mesma coisa, você está começando, vai com as duas rodinhas, depois você acrescenta um outro item, ó, tirei uma rodinha, mas você precisa ir e voltar várias vezes com uma rodinha só, ir e voltar várias vezes, até que você fique mais tranquilo. Tirou a segunda rodinha, olha, acrescentei uma outra estratégia à minha negociação, então eu vou andar de bicicleta até conseguir, né, sem as duas rodinhas, mas até conseguir um equilíbrio, uma tranquilidade, onde eu ando de bicicleta sem o coração estar acelerado, palpitando. Ah, agora eu posso até dar carona na minha bicicleta. Então, vocês estão entendendo? Então, essas sugestões que eu estou trazendo é para você, principalmente que é iniciante. E mesmo aqueles que já têm muito tempo no mercado, vocês têm que ter essas estratégias de mudança. Ah, agora eu estou vendo o momento de alavancar. Tudo isso deve ser previamente estudado, porque nós estamos sob fortes emoções, o mercado se movimentou muito. E a euforia de vocês e a ganância aí, ó, tá pulando, tá fervendo. Vocês podem até nem estar se dando conta disso. Mas se você não para de pensar no que aconteceu ontem, se você não para de pensar no que aconteceu hoje, no movimento que aconteceu hoje, se você não para de tentar criar estratégias para tentar pegar movimentos grandes, muito cuidado, que você está aí fervendo de euforia e ganância. Manter um checklist de ações diárias, juntamente com o gerenciamento de risco de vocês, alinhado ao gerenciamento emocional. Não abra mão deles por esses dias, principalmente, porque, querendo ou não, para você pode parecer que não, mas nós estamos aí vivendo emoções muito intensas, principalmente com relação à ganância, tá? Porque a gente pode ver tudo isso como uma oportunidade de te fazer dinheiro rápido. E quando você for para o mercado e você sentar na frente da tela e perceber que tá com o coração palpitando demais, tá transpirando além do normal, e assim, começa a criar novas estratégias, diferentes da que você costumava negociar, e encontrando justificativas para fazer o que não está no seu plano. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado, e eu sugiro que sigam essas recomendações que eu trouxe para vocês. Tudo isso que eu trouxe aqui, que eu falei hoje para vocês, as pessoas elas têm resumido em 4 letras, que é o FOMO. Mas ele é muito mais profundo, né, do que aquilo que a gente lê nos artigos. Ele leva em consideração tudo isso que eu trouxe para vocês. Então, eu sugiro fortemente que vocês considerem essas informações, que amanhã, antes de entrar no mercado, vocês sentem, façam um pré-mercado emocional. Para quem se sente confortável, faça aí um relaxamento, né? Faça aí um momento de reflexão. Atividade física também relaxa bastante, né? Algumas pessoas acham melhor fazer antes do mercado, outras depois. Não importa, mas tem um momento só seu antes de iniciar no mercado, de reflexão. E entendendo que isso aqui é um trabalho sério. E como diz o Charles, é um trabalho que pode ser para a sua vida toda, se você não melar, né? Porque o nosso combustível é o dinheiro. A gente só consegue trabalhar se tiver dinheiro. Se eu perco dinheiro, eu não posso mais trabalhar aqui. Pelo menos por um tempo, até conseguir fazer novo caixa. Tudo bem, pessoal?